Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a esse conteúdo, a este vídeo. E o assunto dele, do conteúdo de hoje, deste vídeo, é um assunto bem amplo e sempre a gente escuta algumas coisas a respeito, tanto a respeito do assunto quanto a pedido, para este assunto. O assunto então é limite. Limite dos nossos filhos, hoje nós vamos falar de limite dos filhos. Esses dias, em algum dos vídeos, falei sobre limite das mães, que a falta de limite é das mães. E hoje eu falarei sobre a falta de limite dos filhos, quando esta falta de limite acontece pelos filhos, Limite é um espaço, Limite é um espaço que nós temos, um espaço que eu tenho de onde eu estou até onde eu posso chegar. E este espaço, para eu usar este espaço, eu vou usando aquilo que eu tenho de recurso aqui dentro de mim, a forma como eu enxergo, a forma como eu acredito, aquilo que dá certo, aquilo que dá errado, aquilo que eu faço e tem um retorno positivo, aí obviamente que eu vou lá e faço de novo igual, porque eu já fiz, deu certo, então eu vou lá e faço de novo. A forma como eu enxergo e olho para as pessoas que estão à minha volta e como é que essas pessoas elas me atendem, Claro que tudo isso dentro deste espaço, Quando a gente olha e diz assim, nossa, mas o fulano de tal, o meu filho ou a criança X, Y, ela é uma criança que não tem limite, é uma criança que faz tudo do jeito dela, da forma dela, na hora dela, e ninguém consegue mudar isso nela. Quando nós olhamos, quantas vezes, na verdade, nós já escutamos isso? Quando nós olhamos à nossa volta e muitas vezes até mesmo conosco, nós veremos que isso é muito comum, de acontecer. Comum de acontecer conosco, pode ser que seja, e com as pessoas também, Como este espaço é um espaço que muitas vezes eu dependo do outro para eu passar por ele, para eu chegar até o outro lado, o lugar onde eu desejo estar. O outro, ele tem um poder na mão, que é o poder de ir me sinalizando se aquilo que eu estou fazendo está ok ou não está ok. Aquilo que está ok, eu vou dizendo pro meu filho, eu vou dando uma sinalização pro meu filho, ou enfim, para a criança, que está ali, vivendo aquele espaço, aquele lugar, aquele contexto, eu vou sinalizando para ela que é deste jeito, que está tudo bem. Muitas vezes, o que acontece conosco, mães, nós vamos engolindo as coisas, vamos deixando as coisas acontecerem, ou por falta de tempo, ou por falta de pulso de fato, ou por culpa, ou por excesso de trabalho, por razões X. É chegado o momento que estas razões X vão ficando insustentáveis. Talvez hoje seja um dos maiores pedidos, das maiores queixas que eu recebo a respeito de limites. Quando nós entendemos isso, entendemos que limite tem tudo a ver com o caminho que nós vamos permitindo que os nossos filhos percorram. Então, se eu permito que aquilo que eu disse seja feito não da forma que eu disse, mas da forma que ele disse, de qualquer jeito, eu digo meu filho, de qualquer jeito, sem que haja, não tem problema que não seja feito
ou da forma como eu disse. Não tem problema. O problema está em quando eu digo algo, peço algo, ou ele faz algo e eu não gosto, não concordo, mas por falta de argumentação ou de tempo ou de N situações eu permito e não concordo. Então eu vou esticando este elástico do limite, né? Não há problema algum quando meu filho, quando a minha filha quer isso, é ótimo, né? E tende a acontecer, né? Isso significa que os nossos filhos pensam, que os nossos filhos estão amadurecendo, estão construindo autonomia, e para isso é necessário sim que em muitas situações aquilo que ele quer, com aquilo que eu quero, aconteça aí uma divergência. E neste ajuste, a gente aprende, a mãe aprende, o filho aprende, todos aprendem. Mas quando há de fato um ajuste daquilo que ele quer com aquilo que eu quero, olhando sempre para o objetivo, né, daquele pedido, daquela situação, e a partir daí haverá com certeza uma compreensão, um entendimento, uma ciência de que ok, pode ser dessa forma, né? Por exemplo, eu estava estes dias, eu não gosto, né? Particularmente, eu não gosto de comer no sofá. Não gosto de comer, não gosto muitas vezes de ver as meninas comendo no sofá. Comendo, que eu quero dizer assim, então tá lá assistindo uma série, tá lá assistindo um filme. Minhas filhas já são adultas, né? Tem 28 anos, a Isabela e a Fernanda, e a Carolina tem 30, né? E às vezes elas vão para a sala, vão assistir uma série e acabam levando um suco, acabam levando uma pipoca, acabam levando um petisco. Eu particularmente não gosto, né? Mas elas gostam. Ok, não tem problema nenhum. Existe algum problema? Não existe. O problema está onde? Quando elas saem e elas deixam ali a vasilha da pipoca, ou o copo do suco, ou os guardanapinhos que estavam ali limpando as mãos e etc. E aí, eu sempre peço, por favor, Fernanda, Isabela, Carolina, esses dias a minha filha estava comendo, né, no sofá, tinha ali uma vasilhinha com pipoca e tinha um copo com suco, tinha uma vasilhinha com molho, e eu parei e disse para ela, quando você sair daí, por favor, não deixe nada que você sabe que eu não gosto. Ela parou, olhou para mim e falou assim, bom, você já falou isso quantas vezes para mim? E eu estava com muita pressa. Eu estava, inclusive, atrasada para um compromisso que eu tinha. Ali, eu tive uma oportunidade de ajustar o elástico do limite. Do limite entre o meu espaço e o espaço dela. Que naquele momento havia uma situação divergente, diferente, que não estava se encaixando. Eu respirei fundo, pensei, falei, bom, eu não posso deixar isso para depois. Por quê? Se eu deixar isso para depois, ela vai caminhar, avançar num espaço que já não faz mais sentido diante daquilo que, enquanto dona da casa e dentro desta organização, para mim é importante. Então, eu deixei minha bolsa, eu peguei meu celular, liguei onde eu tinha o compromisso e disse, olha, eu vou precisar atrasar 10 minutos, né? E aí eu voltei, sentei de novo no sofá e disse para ela, falei, já falei 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Já falei sim e falarei também de novo, né? Porque você sabe
que eu não gosto de comer e não gosto que coma no sofá, porque aí pinga não sei o que, porque aí cai não sei o que. Ok, já entendi. Para você é importante comer aqui, você vai tomar os cuidados, perfeito. Só que eu não suporto, por exemplo, chegar na sala e ver um copo, ver um bowl, né, vazio ali com pipoca, vazio não, um restinho de pipoca, enfim. E várias vezes você já deixou. Então, eu penso que é importante eu olhar nos teus olhos e eu te pedir, eu sua mãe, não gosto que você coma aqui, mas você já me disse que você gosta de assistir as tuas séries comendo, degustando alguma coisa. E eu disse, ok, não tem problema. Então houve um espaço que eu cedi para você. Agora eu estou te pedindo, ceda esse espaço para mim. Não se levante daqui e deixe aqui suas coisas. Quando você se levantar, você, por gentileza, pegue e leve no lugar. Tá bom? Ela olhou para mim e disse, tá bom. Eu levantei, peguei minha bolsa e fui. Quando eu voltei, adivinha, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para ver se estava ali. E realmente ela havia colocado no lugar. E dali para frente, as coisas não voltaram a acontecer desta forma. Eu perdi tempo naquele momento? Não. O que eu entendi, e aqui é o que entra, acho que faz muito sentido nós conversarmos sobre isso. Realmente eu já tinha dito inúmeras vezes, mas eu tinha dito apenas, guarde isso, faça, não deixe. Eu tinha dito. Naquele momento onde eu paro, coloco a bolsa em cima da mesa, aviso o meu compromisso que eu vou atrasar, me sento ali e gasto meu tempo, gasto o meu tempo, de fato, com o ajuste deste limite dela com o meu, eu faço uma conexão, eu faço uma ponte e eu alinho aquilo que faz parte, aquilo que é dela, que faz parte do que é importante para ela e do que é importante para mim. Porque sempre haverá, sempre, um meio termo e um equilíbrio entre as partes, sempre. Claro, eu estou falando aqui de uma atitude, de uma ação entre duas pessoas adultas. A mãe, né, e a filha, as duas são adultas. Então existe uma comunicação diferente, existe um olhar diferente, existe uma postura diferente. Mas, por exemplo, se a minha filha tivesse 5 anos de idade, não seria diferente a postura, ou não será diferente a postura. O que eu quero lhe dizer, por exemplo, se você tem uma filha com 5 anos, a postura não. Qual é a postura? A postura de para aquilo que se está fazendo, senta de fato e olha nos olhos, olha de frente e diga com objetividade, com clareza, com objetivo, com embasamento entre aquilo que você está dizendo e aquilo que ela está dizendo ou ele está dizendo. Faça um diálogo, faça acontecer um diálogo. E esse diálogo, gente, ele é tão saudável, ele é muito mais saudável do que nós imaginamos. Não é porque eu sou mãe que eu sou dona da verdade, não é porque ele é filho que ele sempre tem que me obedecer, porque aqui não entra nem mesmo este julgamento de obediência, né? Aqui entra uma questão de consciência, aqui entra uma questão de aprendizagem, aqui entra, no limite, entra a reflexão de conexão. Porque aquilo que faz sentido transforma, aquilo que faz sentido abre espaço,
para que eu possa enxergar de outra forma, para que eu possa escutar de outra forma, para que eu possa agir de outra forma. O diálogo sempre possibilitará isso. E é claro, dentro de um diálogo, sempre eu terei de dizer e eu terei de ouvir. Mas, Ana, enquanto mãe, será que eu não vou estar, de fato, abrindo muito espaço? Talvez o espaço maior nós abrimos quando nós ditamos aquilo que não traz possibilidade de voz, não traz possibilidade de sentido. Quando nós trazemos para o nosso filho muito daquilo que nós recebemos na nossa época e que talvez hoje já seja de uma outra forma, mas não de uma outra forma porque é moda, não, de uma outra forma porque a humanidade evoluiu, de uma outra forma porque nós entendemos, nós que eu quero dizer, seres humanos, nós entendemos que através de espaços que nós possibilitamos e de espaços que nós recebemos, nós temos possibilidades muito maiores para entendermos, para criarmos espaços de sentido naquilo que nós fazemos. Você acredita mesmo que esta tal falta de limite continuará acontecendo se da tua parte de mãe houver uma abertura e uma possibilidade de mostrar para o seu filho uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias, que aquilo que você está pedindo pode ser sim modificado, desde que a contraproposta também faça um sentido, ou um sentido que fique até melhor, para que as duas coisas juntas resultem numa terceira situação muito boa, numa situação importante. Você acredita mesmo que diante de tudo, destas possibilidades, desta troca, desta conexão, você acredita mesmo que a falta de limite haverá ou continuará havendo? Penso que muito dificilmente, a não ser que surja um novo tema, uma nova situação. No meu caso, no caso das vasilhas e das comidas, né, no sofá, na sala, continuam acontecendo, porque elas me mostraram, porque elas me disseram, né, o quão é importante para elas, naquele momento do dia, se desligarem do trabalho, se desligarem de muitas situações e ficarem ali, né, entre aspas, no bem bom, né, do filme, da série, e sempre beliscando, tomando alguma coisa. Ok, não tem problema, porque elas também entenderam que elas podem fazer isso, mas então prestem atenção para não deixar cair nada no sofá. Ou, se de repente achar melhor, pode colocar um guardanapo, pode colocar uma toalha, porque assim, se cair, não vai sujar, não vai manchar, não vai molhar. E aí foi uma ideia delas. Só que quando se levantar, não se esqueçam, por favor, coloquem dentro da pia as vasilhas sujas e no lixo o que é lixo. Então entendam como existe espaço, porque existiu uma dedicação para aquele momento. Não foi simplesmente uma palavra imposta, não foi simplesmente uma situação que para mim é insuportável e aí eu jogo e não quero. Isso é uma coisa. Ana,
Mas e quando a gente já falou, já falou, já falou, já falou, já explicou, já olhou nos olhos e nada, né? Então, e aí eu te pergunto, já olhou nos olhos, já falou, já olhou nos olhos e já se sentou e esteve inteiramente presente naquele contexto? Neste contexto, este aí que você me sugere, por exemplo, seja lá em qual ou em quais situações da sua vida você estiver vivendo, passando, mesmo que você não tenha tempo, mesmo que você, naquele momento exato, seja algo que realmente não há espaço físico de tempo para você se sentar, para você olhar, para você falar. Ainda que aconteça isso, pare 1 minuto e diga assim: olha, esta situação não está resolvida e nós poderemos continuar daqui a pouco, ou amanhã, ou mais tarde. Coloque um espaço, um espaço extra dentro desse espaço maior do limite e resolva. Não empurre nada, não vá levando nada no não sei, talvez, quem sabe, ou pior até do que isso. Quantas mães ou quantos filhos acabam vivendo, fazendo com que as ações sejam baseadas sempre ou na ameaça ou na comparação. E aí você faz uma vez, você faz 2 vezes, você faz uma vez, né? Então, por exemplo, olha, se você não fizer isso agora, se você não for guardar esse brinquedo agora, a hora que seu pai chegar, eu vou dizer para o seu pai. Quantos de nós já falamos isso? Talvez, né? E aí quando o pai chega, você se envolve com outras questões e obviamente aquilo foi só uma ameaça. Você já até esqueceu que você disse isso. E aí você não faz nada, né? Como se você falasse para o pai e o pai fosse lá resolvesse também, né? Na verdade, o que você está fazendo é tirando cada vez mais de si a sua autoridade, a sua permissão, aquilo que você, enquanto mãe, né, tem em plenitude aí nas suas ações, as possibilidades das suas ações. E aí você fez isso 1, 2, 3 vezes, obviamente que esta fala vai ter qual impacto para o teu filho? 0, né? Você dizer para ele, faça isso, ou falarei para o seu pai, ou não fazer nada, não significa nada. Por isso que tudo aquilo que você fala para o seu filho, tudo que você pede, se você quer limite, se você quer respeito, se você quer amor, se você quer abraço, se você quer olhos nos olhos, se você quer diálogo, faça isso antes de falar. Aquilo que nós falamos tem um poder e uma validade se nós fazemos. E na maioria das vezes, aquilo que nós fazemos nem precisa de fato ser dito, né? Porque os nossos filhos vão entendendo. E na maioria das vezes, claro, isso referente às questões mais da integridade, a verdade, o diálogo, o abraço, o toque, o olhar, né? O grito, né? Eu digo pro meu filho gritando para ele falar baixo. Então, quer dizer, qual é o valor disso se eu estou gritando? Eu digo pro meu filho não bater nos amigos, não brigar, mas eu vou lá e brigo, puxo a orelha, bato. Qual é o valor desse pedido que eu estou fazendo a ele? Ou seja, tudo aquilo que você fala para ele, tudo aquilo que você pede para ele, só tem valor de fato se você faz. Claro,
que em algumas questões bem específicas, e isso nós temos o direito e podemos sentir sim. Existem coisas que são particulares, nossa, né? Olha só, vou contar um fato que acontece com minha filha. Ela não suporta, ela tem dá um arrepio nela toda vez que alguém come perto e raspa o dente no garfo. Ela passa mal. E ela já pediu isso, né? Uma vez aconteceu que estávamos comendo e alguém na mesa fez isso e ela precisou pedir. Isso é algo que precisa ser declarado. Por quê? Porque é uma particularidade. Não comer no sofá, por exemplo, também é uma particularidade minha. Então eu preciso dizer. Agora, por exemplo, não bater, não gritar, não dar murro, não jogar objetos. São coisas que eu só precisarei ficar falando se eu disser para o meu filho berrando, gritando, para ele falar baixo. Aí eu vou ter que falar 30 mil vezes. E ele vai fazer 30 mil vezes. E aí eu vou ficar achando 30 mil vezes que ele não tem limite. Porque quem não tem limite sou eu. Então, a falta de limite do teu filho é muitas vezes um ajuste de espaço que você precisa fazer. Deste espaço entre aquilo que você quer, aquilo que ele quer. Ou então quando você olha para uma situação e diante daquela situação, daquele espaço, você consegue medir e falar, peraí, isso aqui é como se você pegasse, que aqui eu não tenho nenhum elástico, né? Mas é como se você pegasse um elástico e esticasse. Um elástico, que viesse, um elástico que consiga ser esticado até aqui, e eu vou estico ele até aqui. Solto. De novo. Solto. De novo. Solto. Na terceira ou na quarta ou na quinta vez que eu soltar, ele voltará para o mesmo lugar, só que ele já não ficará mais esticadinho, ele vai ficar frouxo. É esse frouxo, é esse babadinho que forma no elástico que estica demais e depois não consegue voltar, é esse babadinho que fica, esse frouxo que fica do elástico, é isso aí que nós podemos chamar de falta de limite, né? Toda vez que eu estico o espaço do outro dentro do meu espaço demais. Então eu estico o espaço, o meu filho estica o meu espaço fora do que ele pode. Lógico que será falta de limite. Ou eu estico o espaço do meu filho fora daquilo que eu posso esticar. Como que eu faço isso? Ajustando os espaços, ajustando aquilo que de fato pode ser ajustado. Existem coisas, por exemplo, que são inadmissíveis. Eu consegui ajustar a comida no sofá, mas as coisas na pia. Perfeito. Mas existem coisas que não são ajustáveis, como por exemplo, gritar, berrar num espaço público onde não pode, né? Então, ali eu não tenho discussão. Ali é só dizer para o meu filho, aqui não pode. Usar o seu jeito de conversar, usar a sua forma, né, o seu afeto, a forma que você tem de se comunicar com o seu filho e explicar para ele aquilo que dentro daquele espaço é permitido e aquilo que não é permitido. E obviamente que aquilo que você disser para ele terá um valor muito grande se entre aquilo que você fala, o seu olhar, o seu tom de voz
e o sentido que você dá entre todas esse conjunto de coisas, de ações, se dentro disso houver uma congruência e uma conexão, tá bom? Gente, sabe o que eu tô reparando aqui? A minha girafa, ela ficou cortada. Gente, olha só a minha girafinha. Oi, pessoal, tudo bem? Eu fiquei cortada. Olha só, eu amo girafas, mas ela ficou cortadinha. Foi só para descontrair e para dizer que espero seu feedback, espero que você tenha gostado, espero que tenha feito um grande sentido para você o conteúdo deste vídeo. Beijo no coração e até o próximo conteúdo.